Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Quanto tempo, né? A última vez que a gente se viu presencialmente, claro, foi em março e estamos nos revendo agora, né? De forma um pouco diferente, de forma virtual. E então, para a gente falar um pouquinho do conteúdo da gente, para dar continuidade onde a gente parou, não sei se vocês lembram, mas em gramática a gente parou em verbo, que é um assunto que a gente começou a ver no ano passado e está dando continuidade nesse ano. É um assunto que a gente vai ver por muitas e muitas séries, tá? De uma forma diferente, de uma forma um pouco mais complexa, ok? Então vamos lá. Para a gente recapitular um pouco a questão do verbo, se eu for tentar dar uma definição, sobre o conceito de verbo, é uma palavra, um termo, certo, da nossa língua portuguesa, que se refere a uma ação, tá? Alguma coisa que foi feita, algum acontecimento que foi feito, que está sendo feito ou que será feito, não é isso? Então, o que acontece? Os verbos, eles sofrem variações, certo? Então, eles variam em número, em tempo, em pessoa, em voz, ok? Então, como é que seria a variação de pessoa? Como vocês bem sabem, existe a primeira, a segunda e a terceira pessoa. Então, a primeira pessoa, eu, a segunda pessoa, tu, e a terceira pessoa, ele, tá? Então, sempre assim. Na questão do número, a variação de número é no que se refere a singular e a plural, certo? Singular, eu, e o plural, vós ou nós, certo? Tranquilo até aí? Existe também o tempo verbal, que o tempo verbal ele é dividido basicamente em três, que é o presente, o pretérito e o futuro. E aí dentro desses três tempos, a gente faz as subdivisões que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, certo? E vocês também já começaram a ver esse ano, que é o futuro do indicativo, do subjuntivo, pretérito mais que perfeito, aquela tabelinha que a gente fez. Eu tenho certeza que vocês lembram que ela foi bem extensa de ser copiada. Os modos verbais também são três, tá? Então, a gente tem o primeiro modo verbal, que é o indicativo, o segundo modo verbal, que é o subjuntivo, e o terceiro modo verbal, que é o imperativo. Então, o indicativo é tudo aquilo que me indica alguma certeza, algo que realmente eu sei que vai acontecer ou que aconteceu, tá? Então, se eu falo assim para vocês, amanhã eu irei estudar. Então, eu estou dando certeza de uma ação, de uma coisa que irá acontecer, tá? Já no subjuntivo, é tudo aquilo que eu não tenho certeza, que eu deixo dúvida. A gente não tem certeza se aquela ação ela aconteceu, se ela acontece ou se ela acontecerá. Então, exemplo, se eu estudar amanhã, eu aviso para você. Então, se eu estudar amanhã, então é uma possibilidade. Eu não estou dando certeza de algo, tá? Então, tudo aquilo que indica dúvida é subjuntivo. E a gente também tem o modo imperativo, que é tudo aquilo que me indica uma ordem, tá? Então, se eu falo assim, vá estudar, estude amanhã. Então, estou dando uma ordem, uma instrução, tá? Então, tudo aquilo que é uma ordem, instrução, tá no modo imperativo. Temos também as formas nominais do verbo, certo? Então, o gerúndio e o particípio. E como é que eu identifico essas formas nominais do verbo? Pela terminação do verbo. Então, todo e qualquer verbo que termine com NDO está na forma do gerúndio, ou seja, correndo, andando, pulando, comendo, chorando, tá? Então, como a terminação é em NDO, é o verbo que está no gerúndio. Já o particípio é um pouco semelhante porque tem o DO, mas não tem o N. Então, andado, falado, chorado, certo? São formas do particípio. Então, o gerúndio NDO e o particípio tem apenas o DO. Temos também as terminações verbais, certo? Que é
A primeira AR, a terceira ER e a primeira R, a segunda R e a terceira R. Então, a gente segue a questão lógica do nosso alfabeto, tá? Primeira R, segunda R e terceira R. Então, primeira, dançar, falar, gritar. Segunda, escrever, fazer, ler. Terceira, sorrir, repartir, tá? Florir. Então, são as terminações dos verbos, segundo a ordem do nosso alfabeto, no caso das nossas vogais, ok? Dando essa recapitulada, vocês vão responder, tá? Um exercício de revisão sobre o conteúdo. E aí, na próxima aula, ainda sobre verbo, vem as vozes do verbo. E a gente vai saber o que é voz ativa, o que é voz passiva, tudo direitinho, tá bom?